Olá, meus amores, tem alguém aí? Hoje o universo vai nos surpreender, viu? A conversa vai ser muito boa, muito franca, como sempre, um bate-papo rapidamente. Vamos ter uma convidada para lá de especial, a Carla, a coach maravilhosa Carla, de Portugal. Convidada e amiga, Merielle já está presente. Oi, Merielle e aos demais. Gente, antes que ela entre, só para fazer uma introdução aqui, o que acontece? Eu convidei a Carla para poder entrar com a gente, porque eu gostaria que ela fizesse parte de um projeto que eu vou colocar em funcionamento, tá certo? Que o nome desse projeto chama Emagreça Sua Mente. Quem trouxe essa ideia foi a Carla e ela vai estar explicando pra gente basicamente o que é esse projeto, Emagreça Sua Mente. Ideia é essa que nasceu no coração da Carla e ela vai estar explicando. E o objetivo mesmo dessa live é a gente esclarecer sobre as pressões do dia a dia, expansão de consciência, o que o pensamento resume na gente, gerando sentimentos, como nascem as nossas emoções, que parte do registro, né? Como parte as nossas memórias, que é o registro das nossas emoções, vamos estar explicando isso. Mas o que acontece? A Carla... Oi, Carlinha, a Carla já tá aí. A Carla rapidamente vai estar entrando aqui com a gente para estar falando desse projeto, Emagreça Sua Mente. Esperar só mais algumas pessoas entrarem, até em respeito àquelas pessoas que já entraram às 20 horas. Vamos começar, né? Melhor, né? Bom, gente, eu fiz um curso esses dias com a Amanda Drerry, tá? E lá ela discorre sobre os padrões, né, de sofrimentos emocionais, né? E ela fala lá que esses padrões de sofrimentos emocionais, eles geram na gente frustrações, eles geram na gente... impede com que a gente cresça, né? Porque a gente fica muito presa aos tipos de pensamento que a gente gerou. Porque o que acontece? Eu quero que vocês entendam basicamente que nossas emoções, elas são registradas a partir dos nossos registros de memória. A gente tem um biógrafo na nossa cabeça que chama registro automático de memória. Ou seja, todas as nossas memórias automaticamente registradas, tanto elas ruins quanto elas boas, elas partem das nossas emoções. E o nosso biógrafo, esse registro automático de memória, ele tem um power a mais, por isso que a gente tende a pensar, né, mais nas catástrofes, mais nas coisas negativas, porque são emoções que foram registradas em momentos que mais nos impactou. Então, trazendo esse treinamento, trazendo esse esclarecimento dessas aulas que eu tive com a Amanda Drerry, que foi uma pós a mais, né? E eu fiz um curso também com ela. Eu quero trazer isso para vocês no discorrer da semana, da gente estar falando sobre esses padrões, né, de sofrimentos emocionais. A gente vai estar discorrendo aqui que tem 4 tipos de grupo e a gente no discorrer da semana a gente vai separar um dia para cada grupo para você ver se você se enquadra nesses padrões de sofrimentos emocionais. São padrões que impedem da gente expandir nossa consciência, da gente crescer, da gente evoluir como pessoa. Ainda mais a gente num período de pandemia, né? Que a gente precisa colocar em prática o nosso autoconhecimento, porque se a gente não colocar em prática essas coisas, né? Deixa eu só abaixar aqui uma coisa, gente. Minha luz está muito baixa. Se a gente não colocar em prática o nosso autoconhecimento, o que acontece? Essa catástrofe vão engolir a gente. Então a gente precisa se manter bem firme, né, e ficar bem centralizado mesmo nas coisas que a gente tem que fazer pra gente mesmo, no sentido de renovação de mente, porque senão essa circunstância, ainda mais pandemia, vai engolir a gente. Falei, enrolei um pouquinho até a Carlinha entrar. Ela vai estar esclarecendo pra gente o que seria esse projeto Emagreça Sua Mente, quais são os objetivos, o que ele traz aí pra gente, porque durante a semana a Carla vai estar com a gente, dentre outros dias, pra gente poder estar discorrendo esse assunto, tá? Que é muito interessante, que nasceu mesmo da necessidade da gente estar discorrendo esse assunto no período de pandemia, para que vocês venham se fortalecer espiritualmente, mentalmente, tá certo? Deixa eu ver aqui, a Carla já tá aqui? Bom. Carla, eu fiz uma horinha até ela entrar, né? Que ela estava em outra live, porque ela é requisitadíssima. Ei, Carlinha, querida! Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Ela é a nossa convidada, gente, coach maravilhosa e amiga,
Carla, e ela vai estar aqui falando um pouquinho dela, um pouquinho desse projeto dela maravilhoso, que é Emagreça Sua Mente, né, Carla? Isso. Que nem eu tava enrolando até você entrar, né? Que eu sou dessas, né? Eu falei, não posso falar antes que a Carla entre, né? Muito. E aí eu estava falando no discorrer da semana, Carla, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre, né, os padrões, né, de sofrimentos emocionais, falar do seu projeto, o que a gente pode estar acrescentando aqui para o pessoal no período de pandemia, né, para a gente poder expandir a nossa consciência. Então, eu queria que você se apresentasse, porque tem pessoas ainda que estão aqui que ainda não viram você na outra live, né? E, E falar um pouquinho também do seu projeto, dessa sua ideia. Tá bom? Fica à vontade, amor. gente, primeiramente eu quero agradecer a você, Michele. Você é especial. Você faz parte desse No meu coração. Ponderadas. Gratidão por topar, por estar 100% nesse projeto e impactar positivamente na vida das pessoas. Essa é a nossa missão, né? Então é o seguinte, o treinamento Emagreça Sua Mente, ao qual eu sou criadora, Carla Souza, ele surgiu consoante essa necessidade que você começou por abordar na live. Uhum. Por quê? Porque sim, nós temos essas memórias traumáticas, nós temos essas crenças limitantes, que são esses padrões que a sociedade impõe como certo e parece que a gente tem que estar andando ali com o pé naquela correia, com aquela bola prendendo a gente, não permite com que a gente ande. Tudo isso nos remete a levar uma vida, metáfora, lagarta, lagartixa, lagarta. A gente rasteja, não voa. Então, quando a gente consegue se livrar, se libertar de tudo isso, a gente vira borboleta. Então, a gente passa a viver uma vida voando. Como assim, Carla? A gente passa a viver consoante o nosso eu mais autêntico, que é a nossa centelha, que ele é muito poderoso. Puro amor e alegria. E nesse eu mais autêntico não cabe essas crenças limitantes, não cabe esses padrões que a sociedade prega como certo. Daí que surgiu o Emagreça Sua Mente. E essas crenças limitantes que a Carla está falando é que ela, né, aquele pensamento, não posso, não consigo, né, Carla? Porque às vezes a pessoa não teve aquele reforço dentro de casa, né? Que esse reforço ele tem que nascer, a princípio, né, do pai e da mãe, tem uma pessoa que sempre reforça pensamentos bons, atitudes boas, mas a maioria não veio de família assim, né, estruturada. Então, tem gente que até pergunta, Michele, mas se eu não tive uma família boa que sempre trabalhou isso em mim, nunca reforçou, e como que faz? É justamente isso que a Carla vai estar explicando pra gente, é uma reprogramação, né, Carla? É a gente ressignificar as nossas emoções. É aquilo que eu falei, né, e a Carla fez o adendo e adicionou maravilhosamente, né, que nossas emoções, elas sempre passam daqueles registros de memória. Então, a nossa memória é meio que ligado, né? Não existe emoção sem memória e memória sem emoção. Então, as nossas memórias partem das nossas emoções. Então, será que foi períodos traumáticos, períodos saudáveis? E ali eu formo as minhas emoções, ali automaticamente eu formo as minhas memórias. Então, é mais uma reprogramação. E muita gente, Carla, veio até mim e falou assim, ué, mas emagreça sua mente? Eu falei, ó, a Carla vai explicar. É como se fosse um detox da mente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Pensa tanto, e eu sou uma pessoa que já tive a necessidade de emagrecer o meu corpo físico, né? E é muito importante porque isso nos mantém saudável. É uma das formas que a gente pode virar borboleta. Mas se a gente parar para pensar e refletir, um corpo gordo não cabe numa mente magra. Um corpo rico não cabe numa mente pobre. Então, quando a gente diz emagrecer a mente, é limpar todas essas memórias e crenças que tá gerando sentimento e tá fazendo com que a gente viva uma vida medíocre. Então, a gente tem que emagrecer a nossa vida de tudo aquilo que não nos permite viver saudável. Por isso que se chama a técnica Emagreça Sua Mente. Nessa técnica, você é guiada, onde você acessa uma frequência, certo? E nessa frequência, quando sua mente está nessa frequência, você consegue ir no seu subconsciente e entender
quais são as crenças que estão limitando sua vida. Porque muitas delas a gente também não sabe. Eu vou te dar um exemplo, Michele. Olha só que legal. Como que tudo fica muito claro. Eu tenho 15 anos que vivo aqui em Portugal. Então, quando eu tinha 20 anos, eu imigrei. Eu senti essa necessidade. Minha família estava passando em meio a uma crise. Enfim, quando eu comecei todo esse processo de conteúdo de autoconhecimentos, de autoajuda com mentores como Jimmy Rohn, Bob Proctor, Tony Robbins, eu comecei a descobrir muito sobre mim. Então, muito do que eu vivo hoje vem do meu passado. Todos nós, né? Eu fui nascida e criada Pequenas pelo meu pai. contribuições aqui também partiram da minha vivência, né? E é muito bacana isso, né? Para ter significado, né, Sim. Carla, né? E no fundo, E mostrar, falar que a gente também é carne e osso, né? Todos nós passamos por situações frustrantes, né? Pelo autoconhecimento. Fala, que eu falo demais. Não, sem problema, vamos conversar. Então, o que é que acontece? Eu nasci e me criei, Michele, ouvindo do meu pai, que no Brasil, quem nascia pobre, morria pobre. Uhum. Olha uma crença limitante, já é um exemplo de uma crença limitante, né? Que eu vi? Então você já nasce naquele contexto, né? Aquela mente medíocrezinha, você vai crescendo. Em determinado momento na minha vida, eu achei que a única forma que eu teria para ter um sucesso financeiro, que eu sempre, né, fui ambiciosa, Michele, era saindo do Brasil. Por quê? No Brasil, Até para correr também no pobre. contexto, né? E isso é uma crença, gente, isso é mentira, porque o poder de você conquistar o sucesso financeiro que for, tá em você. Uhum. Não é tudo, não fica tudo tão claro, né, Michele? Então, pronto. Então, a técnica... E tem em mente também, cara, rapidamente, que às vezes a pessoa também acha que tá nela, é claro que tá nela, mas também tem em certas circunstâncias também, que a pessoa também tem que sair um pouco daquele ambiente também, né? Sobrecarregado, que nem, por exemplo, essa ideia também lá do inconsciente, de forma inconsciente também, de você sair do seu contexto também opressor, vamos dizer assim, tá entendendo? É como se fosse um estágio mesmo de fuga também, que às vezes você tem que se retirar também, porque às vezes às vezes não, sempre a solução está dentro da gente, mas tem circunstâncias que de forma inconsciente a gente sente necessidade da gente se retirar daquele ambiente para a gente poder se reestruturar, se fortalecer e às vezes a gente até voltar para pegar os outros, né? Que ficou, né? Resgatar o outro também. Existe uma coisa que eu digo, eu afirmo muito, Michele, eu uso o exemplo do dinheiro para tornar mais claro. Certo? A minha mente, ela aprende muito mais fácil com metáforas. Mas a gente só consegue dar aquilo que a gente... Eu só consigo te dar 1 milhão, Michele, se eu tiver 1 milhão. Eu não vou conseguir te dar 1 milhão se eu não tiver. Da mesma forma que eu só vou conseguir te impactar positivamente se eu me impacto positivamente. Certo? Então, existem duas formas de a gente chegar nessa conclusão. Às vezes, a gente só entende a beleza da ilha quando a gente sai dela e olha ela de fora, né? E também a energia, ela é contagiante. A energia se contagia. Trouxe. É o maridão dela, gente. Entendeu? Apareceu aí na live. Ah, não, sem problema. Então, o que acontece? A energia... Seja bem-vindo também, se quiser falar também. Tá todo mundo em casa. A energia, ela é contagiante. Se você sabe que tem alguém com um vírus, você vai lá abraçar, beijar? Você sabe que você pode ser contagiado. Então, você vai se manter uma distância e, como muito, você vai ajudar essa pessoa da melhor forma, mas para você se manter saudável. Energia se contagia. Então, se você sabe que uma pessoa vibra na culpa, na raiva, na vingança, no rancor, você vai se afastar dela. Porque você não quer ser contagiado por ela. O nosso campo eletromagnético, ele toca um no outro. E ele transfere energia. Por isso que tem pessoas que quando a gente só basta dar um oi, parece que fica feliz. Né? Tem pessoas que só de passar do lado, ai, me deu uma tristeza. Porque a energia contagia. Então, também pode ser por isso que surge essa necessidade, como você acabou de dizer, de se afastar.
E quando a pessoa traz uma ideia assim de detox da mente, assim, o que mais você pode dizer sobre isso? Já que a gente está falando do emagreça sua mente. Uma das Você deu um adendo, o é, que você pode dizer? do detox da mente, né? Do emagrecer a mente. É a gente, Michele, proteger o nosso campo, blindar o Uhum, nosso campo, para que a gente não seja tão facilmente respingado com negatividade, com baixa frequência. Tá certo? Mas para que a gente consiga chegar nesse nível, a gente tem que ter minimamente uma mente trabalhada, uma mente magra, uhum, digamos assim, uma mente saudável, entendeu? Por uhum, isso que no módulo 2 do treinamento Emagreça Sua Mente, é o módulo onde a gente aborda exatamente isso. O nosso uhum. campo. Como você se blindar de pessoas tóxicas, de vampiros energéticos. E quando você fala aí de acessar o campo, né? Aí eu lembrei muito da janela Kili e da janela Light, né? Que a gente fala, né? A janela Kili é meio que a gente abre toda hora, assim, né? Aquela parte do campo da parte negativa, né? Da nossa mente, aquilo que já nos aconteceu. E a Light, o próprio nome já fala que é aquela coisa mais branda, mais light, são os lados bons. Então, procurar mais é filtrar mesmo os pensamentos para a gente poder acessar, né, Carla? Sempre tudo começa no pensamento. Às vezes a pessoa acha que tem que fazer muito, não é? É pensamento para a gente poder acessar mais a janela light, né? E menos a janela Kira, ou seja, mais coisas boas, né? Então, visualizar o campo, né? Às vezes se retirar também desse campo, que nós falamos aqui também, fugir de pessoas às vezes tóxicas, né? E também filtrar os pensamentos. Então, é um conjunto de atitudes, né, Carlinha? Exatamente. É um conjunto de atitude que a gente falando aqui, para quem entrou nessa live aqui agora, a primeira vez de paraquedas, que nunca ouviu nada sobre isso, parece tudo muito difícil, mas é tudo muito simples. Quando entendível, é tudo muito simples. Você passa a atuar no seu dia a dia consoante isso. E então você vai se tornar aquela pessoa que é chamada como uma pessoa de sorte. Tem aquela pessoa que ela tem sorte. Nossa, nunca falta nada, ela ganha presente, ela tem trabalho, ela tem dinheiro, ela é amada. Que pessoa sortuda? É uma pessoa que consegue polarizar no positivo. O sentimento que Uhum. ela emana, em maior em maior frequência falando, é um sentimento do bem. Então você vira essa pessoa sortuda, você vira essa pessoa jovem, você vira essa pessoa que os outros querem estar com você. E o treinamento, Michele, é como se fosse um GPS. O resultado Uhum. final, digamos que de uma forma geral, é o mesmo para todos nós. É uma vida próspera. Então aí você vai e você quer atingir sua vida próspera. Beleza. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o GPS. Qual é o GPS? É o treinamento Emagreça Sua Mente. Porque tá Uhum. muito fácil, tá bem entendível, sabe, Michele? Qualquer pessoa, independente do seu grau acadêmico, pegou o conteúdo, fez o exercício, ela tem resultado impactante. Uhum. E aí eu listei algumas coisas aqui para você poder falar, porque como é a sua especialidade no campo da energia, da quântica, então eu queria que você falasse em relação ao seu projeto, basicamente como se fosse mesmo assim, no que tange a motivação, energia. Coloquei que também é redução de estresse, claro, né? Porque quando a gente trabalha, né, nesse campo, automaticamente a gente diminui a ansiedade, o estresse. Mas eu queria que você falasse também no campo da energia, mais no sentido de quântica mesmo. O que você pode dizer para a gente dentro do seu projeto? O que ele trabalha No em sentido, relação a esse receber, em relação a quê, Michele? Perdão. equilíbrio de dar e receber, acessar campos? O que você pode dizer no que tange a energia no seu projeto? Certo. Eu basicamente, de uma forma muito clara, Michele, tudo começa e termina em mim. Lembra do que eu te disse? Aham. Eu consigo te dar aquilo que eu tenho. Então eu vou focar no meu campo. O Uhum. meu Até para você colocar o seu eu de verdade, né, Carla? Que aí você desfaz de toda a crença limitante, de todos esses PSE, né, que a gente chama de
de padrões, né, de sofrimentos emocionais, que são mais, basicamente as feridas, né, emocionais. Exatamente. O que é que acontece? Você vibrando. Telefone. Você vibrando em frequência alta, você estando numa polaridade positiva na maior parte do tempo, você vai atrair quem? Quem está na mesma polaridade. Então, pensa comigo, a partir de agora, é como você deixar trabalhando apenas em você. Porque todos nós temos livre-arbítrio. Eu tenho que focar em mim. E isso não é egoicamente falando. Isso é uma forma de você entender que você tem sua centelha divina e que você está conectado com o Criador de tudo que há. Tá certo? Uma forma que eu tenho de impactar positivamente a vida de muitas pessoas, impactando a minha. Como é que eu faço? Eu passo a vibrar no maior parte do tempo numa energia positiva, de alta frequência, automaticamente a lei da atração, eu vou atrair quem? Quem está na mesma frequência. O meu campo, ele passa a ser invisível para quem está aqui, ó. Em Hertz falando, quem está em culpa, raiva, está vibrando muito baixo, certo? Você, Michele, está aqui. Então você fica invisível. Quais são as pessoas que você vai passar a conviver através da lei da atração? As que estão aqui. Então, ou seja, na mesma frequência que a gente vibra, é a frequência que a gente atrai, né? Na mesma frequência. Nós somos ímãs. Então, por isso que a gente tem que fazer mesmo um detox, gente. Não só do corpo, da alma, do espírito. É muito maravilhoso. E a partir daí você começa a acordar cheio de energia, de vitalidade, cheio de gratidão. Você consegue enxergar a prosperidade em tudo na sua vida. E isso é muito mágico. E esse é seu segredo, né? De acordar às 6 horas da manhã, fazer aqueles sucos maravilhosos, né? Botar já a sua dieta, né? Em alto ritmo. Eu passei a gostar disso. Mas aqui agora tá muito frio. Eu tô acordando mais tarde um pouco. Eu adoro. E, Carla, seu projeto trabalha assim na expansão de consciência. Queria que você explicasse pro pessoal, né? Que é sair do automático, você repensar um pouco mais sobre suas práticas. Se você quiser falar um pouquinho disso também. Porque hoje eu tô deixando em aberto para você falar desse seu projeto maravilhoso. Expansão. Sabe? Porque durante a semana eu vou estar falando dos padrões. Então eu tô deixando em aberto para você. Obrigada. Expansão de consciência é o nome do jogo. Existe uma metáfora que eu uso para explicar o que é expansão de confiança. E eu vou agora te dar vou usar essa metáfora para ser mais... Mas você vai falar de expansão de confiança. Eu tinha falado de consciência, mas você pode falar de confiança Não, também. expansão de consciência. Eu falei confiança, foi... Não, falei errado. Expansão de consciência. Mas tá tudo junto. Isso, porque você se torna mais confiante. Fala maravilhoso. É o mesmo que você... Imagine que você está numa rua, certo? E você está na entrada dessa rua. Você está em pé, olhando para a rua. Mas está de noite. Então, você vai ter um tipo de visibilidade. Você vai ver que está numa rua. Você vai ver mais ou menos que tem casas ou prédios, enfim, consoante for a rua. Certo? Isso é um nível de consciência. Você expandir o seu nível de consciência é o mesmo que você está no mesmo lugar, olhando para a mesma rua, mas está de dia. Então você consegue ver as flores, você consegue ver o passarinho, você consegue ver uma pessoa dando nome a outra. Você expandiu sua consciência, você não vê assim, você vê assim. Então você consegue entender... Novas inferências, novas intervenções, né? Quem tem expansão de consciência, Michele, consegue atuar no seu dia a dia, obviamente continuando ser humano, né? Eu quero dizer que a gente sempre erra e do erro a gente acerta, mas consegue atuar mais facilmente consoante a inteligência emocional. Expansão de consciência. Então, a tendência é mais sair mesmo do automático e passar a pensar um pouco mais, né, do que a gente está falando. E exatamente. Fazendo, né? E o automático... Fala, desculpa. O automático, ele vai gerar o mesmo resultado sempre. Não que no automático também não seja ruim, porque a rotina faz bem pra gente e nos organiza, né, o Carlinhos? Mas
expansão de consciência é algo além, é uma rotina com novas interpretações, novas intervenções, né? Até para a gente se manter um ser organizado, mas com novas interpretações, Exatamente. né? Fala aí, o que você quer falar mais? Pode ficar à vontade sobre autoestima, o que seu projeto também envolve. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar uma live amanhã para o pessoal? O que é que você acha? Tá tarde, né? Aí é que horas? Não, mas não é por estar tarde, não tem problema. É porque o meu telefone vai poder entender mesmo, entender o assunto. Fala, porque ó, são duas pessoas que falam muito, né? E mas aí? Que horas aí, Paulinha? Fala pra gente, que horas são aí? Agora são 11h30. Ah, puxadinho. E a bebê já tá dormindo já? Já tá todo mundo dormindo. Já tá no tempo. Mas amanhã eu vou entrar às 18 horas. Qualquer coisa você pode também entrar juntamente comigo também para fazer novos adendos também. Perfeito. Então, combinado. Porque o que acontece? A interpretação mesmo, o objetivo fim de hoje é a gente dar uma pincelada mesmo que é o seu projeto, tá? E amanhã eu vou adentrar um pouquinho sobre os padrões, e que já é mais a minha linha, né? Terapêutica, e a sua é mais coach, dentro do que tange a energia, autoconhecimento, essas coisas. Então, por isso você trouxe o seu projeto. E amanhã você pode estar falando juntamente comigo, tá? Mas eu queria que você falasse aqui para mim também, antes de você desligar, maravilhosa. Sim. Eu posso ver mais nas minhas lives. Deixa eu te falar. Fala para o pessoal como que o pessoal acha o seu material, caso alguém se interesse, porque é muito interessante o seu material. Pronto. Você vai mandar um link, eu vou pôr na bio, como que vai funcionar isso? Eu partilho sempre conteúdo gratuito e nas minhas redes sociais. Mas o treinamento Emagreça Sua Mente, ele é um treinamento fechado, certo? É um curso online fechado, onde ele não está aberto, acessível sempre. Por exemplo, dia 11... a gente vai estar abrindo nova turma. Por quê? Porque quando a gente abre a turma e fecha, a gente se dedica total a quem está lá. Certo? Então, é suporte, é tirar dúvidas, é aulas ao vivo, consoante exista a necessidade dos alunos, tudo isso. Então, dia 11 desse mês, agora de dezembro, a gente vai estar abrindo turma nova, ao qual você vai poder passar para as pessoas que lhe seguem, que estão na sua linha, que na realidade é um complemento de tudo isso, porque tudo no fundo é o nosso eu mais autêntico, né? E serem muito bem-vindos no treinamento Emagreça Sua Mente, porque é um treinamento que através do conteúdo e do exercício muda a sua vida total. Aí muda sim. E a Carla, ela chamou muito minha atenção, porque teve uma vez que eu estava passando assim pelo Face, eu falei, opa, deixa eu parar aqui nessa pessoa maravilhosa, nessa energia boa. Então, é uma pessoa que, de fato, muda vidas, né, Carlinha? Tem aí um trabalho aí, já tem um tempão, e vai ser bem construtivo. Então, eu faço assim, eu deixo o seu link na minha bio, tá? Para aqueles que quiserem acessar. E amanhã você vai estar aqui comigo, tá bom? Que hoje foi só uma pincelada mesmo para você se apresentar, para o pessoal poder te conhecer, conhecer o seu projeto. Que no discorrer da semana você vai estar juntinho aqui comigo. E amanhã também. Beleza. Tá bom, querida? Beleza. Gratidão. Ô, Carlinha, sua presença. Você é maravilhosa sempre. Eu que tenho que agradecer, né? E o pessoal ter recebido tanto amor e carinho. Eu vou continuar aqui, que eu vou só dar uma pincelada sobre o que eu vou falar amanhã, tá? E dizer também que amanhã você vai estar um pouquinho também comigo. E é isso, muito obrigada, tá, meu amor? Obrigada. E o universo nos surpreende. Total. Amém. Uhul. Beijo, tchau. Beijo. Obrigada, amor, obrigada. E eu vou continuar aqui, tá, gente? Gente, a Carlinha teve que sair, tá? Porque em Portugal já é um pouquinho mais tarde, ela tem a bebezinha dela que precisa dela. Mas hoje foi só para a gente poder dar uma introdução nesse projeto, né? Que é Emagreça Sua Mente. A Carla já fez uma bela de uma introdução aqui, já explicou que é basicamente um detox da mente. Eu que agradeço, Carla, maravilhosa. Gratidão, meu amor. E amanhã às 18 horas eu vou estar aqui com a nossa primeira live de fato sobre esse projeto. Tá? A Carlinha vai estar comigo também. Mas antes dela, amanhã eu vou estar falando sobre a parte 1 dos padrões
de sofrimentos emocionais, tá? Para vocês verem que vai ficar muito interessante, eu trouxe esse tema partindo de uma especialização que eu fiz com a Amanda Dreher, tá? E ela fala ali de travar a saúde, fala sobre um sistema que não tem resposta para a gente, no que tange a indústria farmacêutica, que nos incentiva muito a consumir remédio, mas que de fato a solução está dentro da gente, dentro da nossa perspectiva, dentro das nossas emoções. Então a gente vai tratar de fato amanhã as emoções, a gente vai separar durante a semana 4 grupos, ou seja, esses padrões de sofrimentos emocionais existentes dentro das pessoas, e você vai ser possível descobrir o seu, porque a gente vai separar em 4 grupos e a gente vai fazer perguntas e vocês vão meio que taxar aí dentro de vocês com papel, meio que elaborando, vendo se de fato vocês se enquadram dentro dessas perguntas, vão ver a qual tipo de padrão emocional vocês estão passando, a qual tipo de padrão vocês estão sofrendo, e vocês vão ser capazes de intervir, capazes de inferir transformações, tá certo? E buscar aí esse detox aí para que vocês sejam capazes de, na verdade, de mudar a realidade de vocês, tá? E amanhã ainda vou estar trazendo aqui para vocês uma coisa bem bacana também, que é sobre a energia também, né? Que a Carla amanhã vai trazer sobre isso, autoconhecimento. Vou estar falando também do elemento oculto também. Quais são as feridas emocionais persistentes no ser humano? Se tem alguma existente em vocês? Como saber localizar essa ferida emocional? Como saber, de fato, como se diz, dar nome a esse tipo de emoção? Porque tem vários, esses padrões, eles envolvem na gente vários tipos de medos, tá? Dentre eles tem o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da crítica, o medo do desconhecido. Então, cada tipo de medo, ou seja, cada padrão de sofrimento que você desenvolve dentro de você, que você vai ser capaz de detectar esses padrões, ele desenvolve ali uma linha de raciocínio, ou seja, um exemplo, tá? Para quem se enquadra no primeiro padrão, só para vocês ficarem mais ou menos por dentro do que vai rolar. Para quem se enquadra no medo do fracasso, ele desenvolve ali escassez, teimosia, rigidez, sentimento de culpa, orgulho, vergonha, preguiça. E aí eu vou estar explicando por quê. Então a gente vai estar discorrendo sobre esse assunto. Amanhã é a nossa primeira live de fato sobre esse projeto e a Carlinha vai estar juntamente com a gente, tá? Então não perca amanhã às 18 horas, tá certo? E eu espero vocês aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem escrever, agradeço a todos que estão aqui comigo, a Carla maravilhosa que esteve aqui acrescentando para a gente, a Aline, muito obrigada, a Vanessa, a Merielle, a Fran, a Tatinha, o pessoal do Facebook também que está aqui ao lado, muito obrigada, uma boa noite. A Neuma também, que veio lá do Instagram, né, migrada do Instagram da Carla, agradecida, gratidão. O André Brito, a Babi, muito obrigada, tá certo, gente? Então, continue com a gente nesse projeto lindo que é Emagreça a Sua Mente, como se fosse um detox, direcionado pela coach Carla, tá certo? E amanhã a gente vai ter o nosso primeiro encontro de fato dentro desse projeto, que, como eu falei, para quem está chegando agora, a gente repartiu em 4 blocos, tá? Para você saber em qual padrão de sofrimento emocional você se enquadra, e ali você vai ser possível discriminar, se reconhecer e vai ver quais tipos de emoções, uma vez que você está presa dentro daquele padrão, tá? O que você desenvolve na sua vida, tá bom? Para que você venha expandir sua consciência, igual a Carlinha falou, a maravilhosa Carla, né? Você sai do automático e passa a pensar mais sobre as suas atitudes, sobre as coisas que você está até mesmo pensando. Você passa a controlar os seus pensamentos. Coisa que muita gente acha que é o pensamento que controla a gente, só que não, tá, gente? É a gente que controla os nossos pensamentos. A função primordial do nosso cérebro é o quê? Produzir pensamentos, tais eles ruins ou bons, né? Porque essa é a função primordial, é criar os pensamentos, né? Então, a gente está passando aqui, ó, pensamento ruim e pensamentos bons. Então, o que acontece? A gente tem que ter autoconhecimento para a gente ser capaz, né, de intervir sobre a nossa vida, sair do automático, filtrar os nossos pensamentos. Então, a gente é o resumo dos nossos pensamentos. Uma vez, pensamentos bons, sentimentos bons e atitude boas. Tá vendo que é um ciclo? Pensamentos bons, sentimentos bons e atitude boas. Tá certo? Então, amanhã às 18 horas, nosso primeiro padrão, e aí você já traz comigo aqui papel e caneta,
e você já vai ver se você enquadra no primeiro padrão de sofrimento emocional, tá certo? E na segunda, o segundo padrão. E na terça, o terceiro padrão. E na quarta, o quarto padrão. Tá bom, meus amores? Beijo, fiquem com Deus. Ninguém mais quer falar alguma coisa? Merielle, até amanhã. Então, muito obrigada e fique com Deus, tá bom? Beijo. Ah, e convidem o pessoal amanhã às 18 horas, tá bom? Beijo.